o seu projeto pode estar correndo risco. Pode não. Com certeza ele está correndo esse risco. Mas calma, é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Rafael, eu sou arquiteto e sócio da RC Arquitetura. E esse é mais um vídeo de uma série de 180 vídeos nos quais nós vamos conversar sobre esse nosso mundo de gestão de projetos, de obras, de engenharia e arquitetura. Bem, vamos lá, vamos ver primeiro sobre o que nós estamos falando, né? Esse tal de risco. Primeiro vamos dar uma definição aqui do que é risco. Risco é tudo o que acontece durante a execução de um projeto que causa uma variação de tudo aquilo que foi planejado. Ou seja, quando alguma coisa não sai de acordo com o planejamento, nós caracterizamos isso como um risco. Mas esse risco ele tanto pode ser um risco para um lado bom, quanto um risco para um lado mau. Dando dois exemplos aqui, um risco que acontece pelo lado bom é, por exemplo, você terminar a obra antes do tempo determinado e com um orçamento menor do que o que foi determinado. Isso é um risco, é uma coisa que não estava prevista, né? Houve uma variação no planejamento. Por outro lado, pode acontecer de esse risco ser para um lado ruim, né? Ele pode ser que um atraso numa obra, por exemplo, é um risco de um lado ruim. Os riscos eles também podem ser divididos em riscos diretos, que são aqueles que são previsíveis, aqueles que podem ser lidados, que você pode lidar com eles precocemente. São riscos que, de acordo com a sua experiência, com o seu planejamento, a sua análise, você vai poder, vamos dizer assim, consertar antes mesmo que esses riscos ocorram. E os riscos indiretos são aqueles que fogem do controle de qualquer planejador, qualquer gestor de obra. Um acidente ele é previsível também. Mas eu quis falar sobre uma coisa externa, né? Um acidente externo, tipo um caminhão que furou o pneu, estava entregando cimento para você e de repente ele não vai chegar naquele dia, vamos dizer que seja uma sexta-feira, na segunda-feira não vai dar tempo de começar, né? Porque aconteceu aquilo. É um risco indireto. Também para proceder em relação aos riscos, nós devemos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é fazer o planejamento da gestão de risco, que é saber como você vai lidar, quais os métodos, qual será o seu posicionamento na antecipação, na gestão e no controle desses riscos. O segundo passo é identificar quais são esses riscos. Como algum fator pode ter algum impacto sobre o seu projeto, o seu gerenciamento. E como você pode saber, né, se antecipar a esse risco. Para isso, nós fazemos um mapeamento com tudo baseado em experiência, em conversa, em coisas que aconteceram com você ou com alguém que você ouviu, né? Você conversando com sua comunicação aí com seus colegas, você soube de alguma coisa. Então, isso tudo tem que ir para o mapeamento. Você tem que estar ciente que pode acontecer com você. O terceiro passo é fazer uma análise qualitativa desses riscos. Você tem que saber qual a probabilidade desse risco acontecer,
né, fazer uma escala de baixa, média e alta probabilidade desse risco acontecer. E também você tem que fazer uma análise qualitativa no sentido do impacto que esse risco causa no seu projeto. Se é um impacto que vai de leve até um impacto muito ruim. Então você tem que ter uma escala e colocar cada risco em cada ponto dessa escala para saber em que exatamente esse risco pode interferir no seu projeto. Além da análise qualitativa, nós também fazemos a análise quantitativa, que aí você vai mensurar através de números. Você vai saber em que o risco tal, em quanto tempo, por exemplo, em quanto tempo o risco das esquadrias não serem instaladas no momento certo, esse fator ele ocasiona um risco de um atraso de quantos dias na minha obra. Isso também é uma análise, é análise quantitativa. E o sexto, né, depois disso nós temos, aliás, o quinto, é o planejamento de resposta. O que você vai fazer no caso de acontecer algum risco desse que você está prevendo, né? Como você vai agir, qual vai ser a sua resposta. Também, o sexto passo seria fazer a implementação dessa resposta. Você planeja o que vai fazer, caso ocorra, e se vier de fato a acontecer aquilo que você planejou, você vai implementar, você vai responder àquele risco da melhor forma possível, como você puder. E por fim, o sétimo passo, esse é o mais importante, é que tem que haver um monitoramento de tudo isso, a cada nova atividade, a cada nova etapa da obra, esses passos ele tem que ser refeito, certo? Você tem que ter um monitoramento constante, tem que ter um controle constante sobre os riscos. Isso é um ciclo. Sempre que termina um, começa novamente. Para você estar sempre atento a tudo em questão de risco que pode acontecer na sua obra e como você pode resolver e dar uma solução para eles. Certo? Pronto, era esse o nosso vídeo de hoje. Nosso assunto era sobre esses riscos. E se você gosta desse assunto, se acha que isso é relevante, essas informações são relevantes para você na sua profissão, ou se você também conhece alguém que acha que seria relevante esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também dê um like aqui para a gente, que não custa nada. A gente trabalha com muito carinho para trazer essas informações para vocês. Tá joia? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.